Convido aqui a pastora Rubinete, também representando aqui todas as mães, todas as mamães, para nos trazer aqui uma palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Quero assim cumprimentar a igreja assim nesta noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero dizer que estamos de veras alegres, porque o Senhor mais uma vez nos presenteou com esta noite, de culto na casa dele, na presença dele. Estamos aqui para comemorar, assim a nossa vitória de ser mãe. Não deu para comemorar domingo passado, porque nós estávamos no aniversário do ministério, mas hoje estamos aqui assim agradecendo a Deus. Por isso esse louvor que nós cantamos, adoramos ao Senhor, agradecendo, porque é dia de agradecimento, querido, não é verdade? É dia de agradecimento. Nem todos, nem todas as mulheres da face da terra têm esse privilégio de ser mãe, não é verdade? Então, querido, graças a Deus, o Senhor me deu esse privilégio para mim e para vocês que estão aqui. Todas foram privilegiadas com essa bênção, não é verdade? Eu não consigo imaginar assim o que seria de mim se eu não fosse mãe, Eu sei que aqui não tem estrutura para suportar carregar esse fardo, O Senhor, presenteia ela com um filho. Acho que eu não tinha estrutura para isso, querido. Eu nasci para ser mãe, vocês também. Por isso é que nós somos, Pela bondade, a misericórdia de Deus. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor, que o Senhor me dera, foi em Mateus 15, 21, um texto bem conhecido. Diga sempre: eu gosto de obedecer à voz do meu Deus. A nossa festa, nós tivemos aí um tema, Aí, eis aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro, não é verdade? Aquele tema foi o Senhor que me dera, querido, e foi maravilhoso. Eu creio que as irmãs tudo gostaram, não é verdade? Eu digo sempre, quando fala naquele tema, alguém pensa logo que já quer bater na igreja, Não, eu não acredito assim. A palavra do Senhor é para nos exortar, É para exortar, consolar e edificar, não é verdade? Os três pilares, não é verdade? Então, queridos, se nós não receber os três, nós não vamos estar preparados para enfrentar o mundo, não é verdade? Nós temos que ter uma base sólida, construída pela palavra de Deus, Todas as áreas da nossa vida nós temos que estar preparada, habilitada para assim nós suportar tudo o que teremos que suportar vindo da parte do mundo, sem nos abalar, não é verdade? Os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Quem é o Senhor, querido? Aonde é que nós encontramos o Senhor para nós confiar nele? Como foi que nós conhecemos o Senhor? Não foi pela sua palavra. Então, nenhuma palavra, querido, do Senhor pode ser rejeitada por nós, não é verdade? Temos que aceitar. E eu digo, quando eu recebo essa palavra, o Senhor me desperta para orar mais, para buscar mais, que é para que quando chegar aquele dia, aquela hora, na minha vida, eu não esteja com a minha lâmpada apagada, ou quase apagando e sem o azeite. Esse dia não é só o dia da vinda de Jesus, querido. É o dia que chega um problema na minha casa, na tua casa, na minha porta e na tua porta, na minha família e na tua família. Se nós não estiver cheio do azeite de Deus, se nós não tiver azeite de reserva, não é verdade? Para Deus fazer a obra, querido, fica difícil. Ele faz, mas fica mais difícil. Porque nós temos que primeiro ir atrás do azeite.
pagar o preço para receber o azeite, para nós poder guerrear as nossas guerras espirituais. Amém? Mas hoje não é essa. A palavra que Deus me dera, queridos, 15, né? Os irmãos tudo já viram aí, Mateus 15. Nós vamos falar aqui de uma mãe, muito rápida aqui, né? Uma mãe, uma verdadeira mãe, querido. Uma verdadeira mãe não tem limites para ela provar o seu amor. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, né? Mateus 15, 21 diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é lícito, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, queridos? Louvado, engrandecido seja Deus. Querido, nós vemos aqui uma mulher desesperada. A palavra do Senhor diz que ela era uma mulher cananeia, então ela não era judia. Jesus Cristo veio para os judeus, ele está indo em direção à sua missão, ao encontro, né, das ovelhas perdidas da casa do Pai. Mas alguém que conhece, que entende, né, e que valoriza aquilo que tem valor, aquilo que é bom, aquilo que ela tem certeza e convicção de que vale a pena valorizar, né? Vale a pena dar crédito, né? Ela correu atrás gritando, clamando, pedindo. Aquela mulher ficou com a filha endemoniada dentro de casa e saiu correndo atrás de quem tinha o milagre nas suas mãos, porque ele é o verdadeiro milagre das nossas vidas, querido. E quando aquela mulher gritava, incomodava os discípulos, mas Jesus perseverava na sua caminhada sem olhar para trás, fazendo de conta que não estava ouvindo, ignorando o sofrimento daquela mulher e aquele ato de loucura, de desespero. Para quem ama como nosso Deus, querido, alaba, surianda e canta lamanai, né? Os discípulos que conheciam assim Jesus, falou logo, disseram, se incomodaram, esperaram a atitude dele. Como ele não tomou nenhuma atitude acerca daquela mulher, os discípulos, né, intercederam, querido. Foi o que os discípulos fizeram, intercederam. Os discípulos eram intercessores, eram homens que serviam no reino de Deus para somar, para contribuir, né, assim, para o crescimento da obra do Senhor na terra. Ele sabia que o Senhor podia assim aliviar a dor daquela mulher, o sofrimento daquela mulher. Deus podia fazer através de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele era o homem dos milagres, e ele podia fazer se ele quisesse. E aí já falaram para ele assim: Senhor, né? A palavra do Senhor diz que eles falaram, né? Senhor, socorre, né? Esta que vem correndo atrás de nós, né? Os discípulos, né? Porque não via Jesus, disseram:
chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Tem misericórdia, Senhor. Não é isso que nós fazemos? Quando o Senhor entrega para nós uma causa, o que é que nós fazemos? Intercedemos: Senhor, tem misericórdia daquele homem, tem misericórdia daquela mulher, tem misericórdia daquele pai, tem misericórdia daquela mãe, tem misericórdia daquela nação. Não é isso que nós fazemos como intercessor, como intercessora? Não é gritar, pedir para aquele que pode fazer o milagre? Então os discípulos aqui cumpriram o seu papel, queridos. Não é toda hora que Deus se cala acerca de um assunto que nós também devemos se calar, né? Aqui os discípulos deixaram esse exemplo, né? Para nós, que quando Deus se cala assim acerca de um assunto, nós que somos os intercessores, discípulos de Jesus, levantado, né, para interceder, a primeira coisa que nós fazemos é incomodar o mestre. Ô Senhor, tem misericórdia, acode, socorre esse ou essa que está passando mal, que está gritando, que está sofrendo, que está pedindo, que está clamando. E aí quando nós perseveramos e nós vemos acontecer o milagre na vida das pessoas, esse é um exemplo de discípulo de Jesus, intercessor, né? Ele deixou esse exemplo para nós. E eu creio, queridos, que Jesus ali não deu logo a sua palavra para ver a intercessão dos seus discípulos, para ver se eles se incomodavam com a dor de uma mãe desesperada, assim, para ver, né, o seu filho, a sua filha curada, né? Ele esperou. Da mesma forma, ele ainda espera hoje, pela minha e pela tua intercessão em favor de alguém. Jesus pode curar na hora, ele pode. Só aquela pessoa gritando, um sozinho. É por isso que nós devemos orar uns pelos outros. A mulher não já estava intercedendo? Ela já estava pedindo, pedia interceder, não é verdade? Pedia buscar, ela estava correndo, pedindo, gritando, clamando. Mas aí precisava que alguém, né, que é discípulo de Jesus, que tem uma comunhão mais íntima com Deus, né, que tem uma proximidade, não é verdade? Que tem uma intimidade maior com Deus, querido, interceder. Quantas vezes nós não vemos o ímpio sofrendo e pedindo, ele fala coisas, né? Mas se não tiver uma intercessão de alguém que verdadeiramente é discípulo, tem o Espírito Santo, está cheio da autoridade de Deus. Quando eu e você entra na batalha por alguém, intercedendo, clamando, pedindo para o mestre ter misericórdia daquela pessoa, logo, querido, nós vemos assim o agir do mestre. Não é verdade, queridos? Eu creio que isso acontece com vocês, porque isso acontece comigo, querido. Então nós devemos continuar assim como eles, intercedendo por aqueles que não são servos. Aquela mulher não era serva, aquela mulher não era judia. Aqui é o fato dela ser cananeia, aqui é comparado com aquele e não ser judia, e Jesus veio para os judeus. É comparado aqui para nós, trazendo para o nosso dia de hoje, é aquela pessoa que não é crente. Nós somos israelitas, nós somos, porque nós já somos o servo de Deus, nós já somos filho de Deus. Então nós temos parte no reino de Deus. Nós temos, querida, assim uma legalidade no reino espiritual. Aquela mulher não tinha como os discípulos tinham. Por isso Jesus, né, atendeu. Ele atendeu pelo menos com a palavra. A palavra parece que veio mais difícil. Não fui enviado senão para ovelhas perdidas da casa do meu pai. Quem é você, né, para eu te atender, tirar da boca dos filhos que eu estou levando para os filhos, né, para deitar para os cachorrinhos, né? Querido, e aí nós vemos, então Jesus, ele foi duro com aquela mulher, sabe para quê? É por isso que muitos não recebem a bênção, porque ele vem para receber só aquela palavra, né, melosa. E quando ele chega primeiro, vem uma exortação. Sabe para quê? Para Deus te abençoar e para Deus me abençoar. Primeiro ele precisa, assim ele sabe, ele conhece o meu e o teu coração. Mas ele precisa fazer com que nós prove para nós mesmos se nós amamos verdadeiramente o Senhor, ou se nós estamos servindo só pelo que ele dá, só pelo que ele faz, querido. Porque quem ama, ele aceita, né, assim a correção, não é verdade?
Porque o Senhor nos ama, Ele corrige. Diz que Ele corrige e açoita aquele que Ele ama. É assim que o pai faz com o filho, a mãe também. Quando eles cometem um ato errado, ou mesmo querem as coisas assim de qualquer jeito, né? Ninguém pode fazer tudo que o filho quer. Nós temos que tratar, ensinar eles, valorizar as coisas, né? E saber que para adquirir, para o filho receber todas as bênçãos do pai, para ele liberar tudo com o maior prazer, para isso ele tem que ser um bom filho, ele tem que ser obediente, ele tem que ser submisso, né? Ele tem que fazer a vontade do pai. É por isso que Deus nos exorta, não é verdade? Porque para nós receber o bem de Deus, querido, Ele pode dar na minha e na tua desobediência, Ele pode, Ele faz isso com o ímpio. Mas não é assim que Ele quer fazer com os filhos. Porque filho é filho e bastardo é bastardo, querido. Então Ele faz pela misericórdia, pelo bastardo, mas pelo filho Ele quer fazer, mas Ele quer que eu e você valorize a nossa salvação. Porque se nós não nos consertar, não tem salvação, querido. E o Senhor não tem prazer de alimentar eu e você a vida inteira nesta terra, para naquele dia Ele dizer: apartai de mim, que eu não te conheço. Não é verdade? Não, o Senhor tem prazer de ensinar o caminho para nós, né? Ele exorta, Ele orienta, né? Ele consola, né? E Ele edifica nós, mas é na rocha, é na palavra, para a honra e a glória dEle. E aquela mulher, ela tem um testemunho, ela teve um testemunho de fé, e é por isso que ela está sendo mencionada, ela está sendo louvada, elogiada, ela foi levantada, né? E não foi esquecido o ato que aquela mulher teve, porque Jesus deu uma palavra dura para ela. Jesus deu uma palavra, né, assim para ela, humilhante assim para nós, se fosse no dia de hoje. Mas aquela mulher, ela não estava, querida, ela não estava pensando no egoísmo dela, na sua, né, na sua vontade, não. Para ela era humilhante, era, mas ela não estava nem aí. Ela queria, ela tinha propósito, ela tinha objetivo, querida. A única coisa que ela queria era a vida da filha dela curada. Ela queria a filha curada, não importava nem que fosse, nem que ela tivesse que servir de tapete para Jesus pisar, né? Que foi isso que ele fez com aquela palavra, né, de humilhação. Porque ninguém recebe de Deus, querido, né, de gogó empinado, não é verdade? O nosso Deus, Ele é manso e humilde de coração, não é verdade? E Ele diz que é para nós aprender com Ele, não é verdade? Então essa mulher deixou um exemplo de humildade para nós, não é verdade? Ela aceitou, ela disse Senhor, ela não questionou com o Senhor, mas ela se colocou na posição que Ele colocou ela, certo? Para nós ser exaltado, para nós ser levantado por Deus, primeiro nós temos que passar pelo degrau da humilhação, querido. Para nós aprender a ser uma pessoa humilde, para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado na minha e na tua vida, nós temos que ser transformada de dentro para fora, não é verdade? Porque quando o ímpio vê uma atitude sua e minha de humildade, aí sim, porque nós somos crentes, nós aceitar, né, engolir, é verdade, uma afronta, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, aí o ímpio vai dizer: essa daí é crente mesmo, e esse daí é crente. Porque o que fulano fez, o que fulana disse com ele ou com ela, e ela suportou, ele engoliu, sem dizer nada, sem revidar, né, sem se vingar. Queridos, nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras, não é verdade? Então aquela mulher ficou sendo, né, o Senhor trouxe ela, né, deixou aqui, né, a atitude daquela mulher, né, ficou lembrada para sempre. Aquela mulher ficou na história, ela se tornou uma mulher famosa, né, até hoje, não é verdade? Ela está sendo mencionada hoje aqui pela uma atitude que ela teve. Ela deixou história, ela deixou um legado, e o melhor, ela conseguiu o que ela desejava. Ela não estava se importando, querido, para nada. Ela queria era um milagre,
Ela queria receber a bênção. Quando eu e você, nós queremos receber o milagre, nós queremos receber a bênção, querido, não importa com o tamanho da dificuldade que está na frente, o tamanho da barreira, da muralha, que eu e você temos que atravessar. Muitas das vezes essa muralha é de humilhação, né? É de humilhação, né? É de afronta, é calúnia, é levante, é todo tipo de coisa, querido, que um homem e uma mulher no seu natural não suportaria, não é verdade? Mas se eu e você queremos receber de Deus, querido, o melhor, nós precisamos, né, descer ao nível que Ele desceu. Ele se despiu da sua glória como Deus e veio habitar como um ser humano para ser pisado, cuspido, humilhado, batido, escarnecido, zombado, né? E suportou a afronta por amor de mim e de você, porque ele não tinha nenhum pecado, não é verdade? E aí, se nós tiver que passar por tudo isso, para nós ser nas mãos de Deus um vaso, né, para a glória do Senhor e para o crescimento do reino, para que vidas sejam salvas através da nossa vida, né? Nós estamos sendo o quê? Imitadores de Cristo, não é verdade? Participante da cruz, amém? Então, querida, aquela mulher, depois dela ter dito: Senhor, mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então eis-me aqui, eu me torno agora nesse momento uma das cachorrinhas que estão debaixo da mesa dos teus filhos, Senhor, para comer o resto, porque eu sei que se eu comer o resto desses filhos teus, porque eles são teu filho, o que vem de ti é bênção, o que vem do Senhor é milagre, o que vem do Senhor é tudo para um ser humano. E se eu tiver que ficar debaixo da mesa como uma cachorrinha, eu vou ficar. Mas o que acontece é que eu não saio dos teus pés sem o meu milagre, Senhor. Sem o meu milagre, Jesus. Quando ela disse a palavra, ela nem disse que não saía, ela só disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Assim como os cachorrinhos, né, se alimentam das migalhas, dos restos que caem da mesa dos seus senhores, eu também estou aqui para fazer isso. Eu sei que eu não tenho direito, o direito é dos filhos, mas eu vou ficar no lugar dos cachorrinhos. E ficou, e o Senhor disse: por causa da tua humildade, por causa da tua palavra, vai em paz, a tua filha já está curada. E a palavra diz que aquela mulher, quando chegou em casa, a filha já estava sã, a filha já estava se alimentando, a filha já estava, querido, abençoada para sempre. Quando Jesus cura, está curada. Então, querido, eu quero deixar essa palavra, que nós como mãe, vale a pena eu e você fazer qualquer coisa pelos nossos filhos. Tudo que nós tiver que passar por amor aos nossos filhos, nós temos que passar. Quer humilhar, humilha, quer pisar, pisa, quer matar, mata. Mas você não deixa acontecer com o seu filho, certo? Porque filho é filho, não é verdade, queridos? Então o Deus me deu e te deu o privilégio de ser mãe. E naquele dia Ele vai dizer: cadê o filho que eu te dei, mãe? Tu pensa que ele era teu? Eu te dei para tu cuidar, para te honrar, para ele cuidar de ti na terra. Agora tu tinha a obrigação de ensinar o caminho para ele, né? De proteger, de ensinar, né? De fazer qualquer coisa para me devolver de volta. Queridos, a responsabilidade de ser mãe é muito grande. Se nós soubéssemos o tamanho da responsabilidade, querido, nós pagávamos preço dobrado pelos nossos filhos, consagração, jejum e oração, até o Senhor tirar do coração dele as coisas desse mundo. Eu fiz isso por esse daqui, e estou fazendo ainda por a outra e um neto que eu tenho. Ainda não estão salvos, mas Deus já tirou mais da metade das coisas ruins que o diabo tinha plantado. Teus filhos e meus filhos, querido, não foram entregues para nós como maldição, mas foi como uma bênção. Né? E ele veio perfeito, limpo, puro, santo, né? Só veio debaixo da maldição, né? Que estava aquele que nasce, querido, filho de crente, ele já nasce debaixo da bênção. Mas mesmo assim, ele, quando tiver a idade dele
normal que ele entenda o que ele quer para a vida dele, ele tem que confessar Jesus, não é verdade? Porque mesmo nós já estando fora da maldição, só quebra a maldição na vida de uma pessoa se ele confessar o nome de Jesus, não é verdade? Então, querido, eu quero deixar essa palavra para o meu e para o teu coração, que o segredo para ser uma boa mãe, né? Já foi dito aqui, né? Temer o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então toda mulher que teme ao Senhor, ela tem sabedoria. Sabe por quê? Porque o Espírito excelente, né? Ele está em nós, o Espírito Santo. Ele vai dar sabedoria para eu e para você fazer o quê? Edificar a nossa casa na rocha, que a nossa casa é o marido, como já foi dito aqui, e os filhos, queridos, os filhos ele tem e ele precisa assim de uma dedicação especial. Você pariu, você colocou um feto, né, no mundo, com a responsabilidade única de você ensinar tudo para ele. O homem, você já pega ele crescidinho e ele só faz o que ele quer, não é verdade? Mas mesmo assim, quando ele é desobediente, você paga um preço também pela vida dele, é um dever nosso. Mas se ele não quiser, agora o nosso filho se torna uma responsabilidade nossa, porque Deus entregou para nós pequenininho, não é verdade? Então, querido, que as mães possam ficar com esta palavra. Então, que nós sejamos humildes na hora que precisar, querido. Muitas mães sofrem na porta do presídio, em delegacias, em hospitais, né? E até dentro da igreja, em todo lugar, dentro da nossa casa, nós sofremos, mas nós temos que passar, nós temos que ser humildes e temente a Deus, e nos pés do Senhor, não abrir mão assim da vida dos nossos filhos, por nada, querido, por nada, sabe, por nada. Virou qualquer coisa horrenda e horrível, mas você não para, não se cansa de se humilhar aos pés do Senhor. Muitas não recebem, sabe por quê? Porque não querem se humilhar. Às vezes já chega exaltada: eu sou tua filha, Senhor, eu sou tua serva, o Senhor vai fazer de qualquer jeito. Não é assim. Ele disse aqui que era igual, ó, os cachorros, ela foi quem teve. Ele disse: não vou tirar pão de filho para dar para cachorro. Mas ela, na mesma hora, né, se tornou, né, se colocou no lugar de cachorrinho para receber. E o Senhor achou ruim? Não, ele gostou, ele se agradou. E foi por isso que ela recebeu a bênção, porque ela foi humilde. Então vamos ser humildes, vamos buscar pelos nossos filhos, pela nossa família, todo marido, parentela, todos, a nossa casa, ela é completa. É marido, filhos e toda a nossa parentela. Todos eles merecem a minha e a tua atenção, não é verdade? Agora nós estamos falando de mãe, como estamos falando de mãe, já estou dizendo que o filho, aqui a importância de mãe é essa, né? Que o filho, você é um feto, a responsabilidade é só nossa, não é verdade? Mas se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Aquela mulher fez a dela e Deus fez a dele. Então, querido, vamos ficar com essa palavra. Foi a palavra que Deus me deu, né? Porque não dá para a gente estar muito melosa todo o tempo, porque senão nós não aprendemos, não é verdade, querido? Nós não aprendemos. Se nós não aprender a receber exortação, nós não vamos nos tornar uma pessoa humilde. Essa palavra é dura, quem disse foi Jesus, não foi a pastora Rubinete. E aquela mulher salvou a casa dela, salvou a filha, porque ela obedeceu, ela se humilhou diante da palavra de Jesus, ela não se zangou, ela não se aborreceu, ela não mudou de igreja, ela não mudou de ministério, ela não mudou de pastor, nem de pastora, porque recebeu uma palavra dura, né? Porque se ela fosse mudar não tinha jeito. E a igreja de Jesus, todas as igrejas são de Jesus, né? Aquelas que professam o nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra para a nossa edificação. Quero agradecer a Deus pela vida do meu marido, pela oportunidade que ele tem me dado, né? E que Deus tem abençoado a minha vida através da vida dele. Deus usou ele para me abençoar. Eu tenho assim cuidado, feito tudo pelos meus filhos, assim na presença de Deus, né? E Deus tem também abençoado. Eu quero agradecer a Deus pela minha família, querida, porque não é perfeita, mas nós estamos 20 anos na presença do Pai, para a honra e a glória do Senhor. Amém, queridos? E quero agradecer a Deus pela tua família, que é a ovelha da Assembleia de Deus Betel Renovada. Tu que é a ovelha de Jesus Cristo. O Senhor diz: te alegra desta noite
decova lava surian, decanta lava cheia, porque se tu fizer a tua parte, o Senhor Jesus, aquele mesmo que deu a palavra para aquela mulher, ele diz que ele não é o homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria o Senhor e não cumpriria? Se ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, por que não vai ser, querido? Agora, para mim e você, para nós crer, nós temos que aceitar tudo que o Senhor nos disser, tudo que Ele nos mandar, da forma que Ele nos orientar, querido. É dessa forma que nós vamos fazer. Se tu não tem te humilhado, se eu não tenho me humilhado o suficiente para Jesus salvar aquela alma, aquela vida, a partir de hoje, querido, como mãe, mulher virtuosa, mulher privilegiada, mulher que foi levantada e agraciada por Deus com um feto para te honrar, para que ninguém te chamasse de seca, para o homem não te desprezar. Qual homem que gosta de mulher que não tem filho? Eu nem conheço. Já foi dada a palavra, eu escutei lá, né? Mesmo ele amando Ana, mas ele tinha Penina, porque Penina todo ano dava um filho. E é disso que o homem gosta, né? Para ele se sentir mais homem, querido. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos valorizar a honra que Deus nos deu. Então eu quero parabenizar todas as mamães e um beijo do coração de cada uma, né? E assim deixar essa palavra para o meu e para o teu coração, para nós sermos mãe bem sucedida, como já foi dito. Nós temos que nos alegrar na prova e dizer, Senhor, o quadro parece negro, mas ele é negro para quem não tem, para quem não pode. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada, mas eu tenho o Senhor como meu Deus. Olha para mim, nem que seja da forma que o Senhor abençoou aquela mulher, meu Deus querido, que se humilhou. Meu Deus querido, eu estou aqui na posição que o Senhor, meu Pai querido, quiser me abençoar. Eu não quero sair da tua presença sem o meu milagre, sem a minha vitória. Eu não quero perder o privilégio de ser filha em primeiro lugar tua e de ser mãe daquele que tu me deu. Eu quero ser elogiada, eu quero ser privilegiada, meu Deus querido, pela honra que o Senhor me deu, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação eu entrego a ti, meu Deus querido, porque se não for o Senhor eu não seria mãe, se não for o Senhor eu não seria esposa, eu não tinha uma honra, se não fosse o Senhor eu não tinha família, eu não tinha casa, eu estava peregrinando e mendigando aí como muitos estão, mas por amor do Senhor, porque o Senhor se agradou de me abençoar, meu Deus, que eu possa continuar agradando o Senhor, para ter as misericórdias, as bênçãos e o amor do Senhor, o privilégio do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de ser mãe, de ser esposa e em primeiro lugar de ser serva tua. Isso é o que mais nos alegra, é saber que nós somos serva, somos filha do Todo-Poderoso. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Boa palavra, graças a Deus.